Estamos no ar agora, episódio 2, Dunk Park, com, sem mais, sem menos, Anderson Winter, CEO, sócio-diretor do Dunk Park, ex-W2A Engenharia, engenheiro civil, apaixonado por basquete, e nesse segundo episódio aí, uma pegada diferente. Primeiro episódio a gente trouxe um jogador profissional, e agora a gente está trazendo outro cara que é apaixonado pelo esporte, mas ele inspira outras pessoas da maneira dele e construiu uma das casas mais legais do Brasil, na minha opinião. Então, introduziu aí o Anderson. Para quem não sabe, ele é dono do Dunk Park, começou um projeto aqui no Sul, que começou com um pavilhão vazio, sem vida, né, Anderson? E reinventou o lugar, e hoje o Dunk Park pulsa muito firme aí pelos frequentadores sulistas, conhecido como a Casa do Basquete. E em tão pouco tempo, acho que o Dunk fez 3 anos, né? Não, 2 anos e meio. 2 anos e meio. Virou muito famoso assim no Brasil, e acho que ajuda a popularizar o esporte. Em resumo, são 3 quadras, uma no lado da outra. Mas além disso tem churrasqueira, telão, bar, dá para fazer um churrasco, assistir jogos e fazer festa. Tem muitos eventos aqui. KTO, patrocinado pela Bud. Aí ó, KTO, vem patrocinar o Dribles e Diálogos aí, dá um dinheirinho pra gente apostar. Mas enfim, o Dunk virou mais do que um espaço para praticar o esporte. Eu tenho certeza que é praticamente a segunda casa do Anderson. Até a primeira. Episódio 2 aí. Qual que é o nome do episódio? O nome do episódio? Episódio 2. Episódio 2. Episódio 2. Dunk Park. Isso. Cara, o Dunk ele surgiu faz mais ou menos 3 anos, como concepção, como ideia, né? Até um pouco mais de 3 anos, eu diria, quando eu senti a necessidade de ter um espaço de quadras para quem joga basquete, porque eu joguei base. A gente entra naquele papo de eu sempre sonhei em ser jogador profissional. Posso até dizer que sonhei, mas a qualidade não era Por mais que hoje, eu sendo dono, todo mundo diga né, tu nem joga tão mal assim, não sei o quê. Eu sei que é um pouco de bajulação, porque a gente entende as nossas limitações, né? Mas eu joguei até os 17 anos, comecei jogando basquete no Lindóia, fui pro União. Qual é o barulho aqui? Rapaz. Corte. Não, já Voltamos. foi aqui. Não, já voltamos. Joguei basquete no Lindóia, fui pro União. Aí nesse meio tempo, quando eu fui pro União, foi engraçado que eu abandonei o basquete porque eu fui assaltado com 12 anos dentro do ônibus. E aí eu virei goleiro de futsal por 6 meses. E aí até que eu voltei a jogar futsal no Lindóia mesmo, e o meu treinador que me botou no basquete me viu jogando futsal e falou pra minha mãe, não, amanhã ele volta pro basquete. Sim. E aí assim eu voltei, tive a oportunidade de jogar na Sojipa, aí foi onde eu joguei mais vezes campeonato estadual e coisas assim. Mas chegando ali na época que tu tá hoje, terminando high school, aqui no caso terminando o ensino médio, eu decidi que eu ia estudar. Não, tá certo. E daí fiz engenharia civil, me formei em engenharia civil, e eu tive distante do basquete durante esse tempo, e durante a faculdade alguns amigos me convidaram para voltar a bater bola. Fazer racha, fazer algumas coisas assim, e aí que começou essa noção da dificuldade de espaço. A gente jogava na PUC, jogava em colégio, jogava em praça,
E aí sempre tem aquela coisa, essa semana tem um evento das crianças, não pode jogar. Sim. Tem reunião de pais, não pode jogar. E aí eu fui, e olhando a quantidade absurda de quadra de futebol 7 que a gente tem, eu falei, cara, tem que ter um espaço destinado para quem gosta de jogar basquete, porque tem um público muito grande. Aí comecei a fazer pesquisa e outras coisas, e aí fui buscar referências. No Brasil, o Hoops Park tinha acabado de abrir, em São Paulo. E aí eu falei, é uma coisa legal, até interessante. A gente está gravando aqui o segundo episódio do podcast, que onde eu conheci o Hoops Park foi em outro podcast, no Bola Presa, que eles sempre faziam tudo, todos os eventos deles lá no Hoops Park. Aí que eu já estava com a ideia do projeto, ouvindo o podcast. Sim. E eu falei, vou ir atrás para ver o que é. Eles tiveram a felicidade da pandemia, de fechar e tal, mas foi esse pontapé inicial para que o público do basquete tivesse um espaço único aqui em Porto Alegre, que fosse pensado para eles, que tivesse tudo que tu pensa relacionado ao basquete, tu pode encontrar aqui dentro, desde aula para os pequenos, até aula para os adultos, até competições, até a tua confraternização com teus amigos e tudo mais. Entrando um pouco nisso aí, eu acho que é muito legal que o Dunk aí abriu em plena pandemia e no início realmente eu via mais como só um espaço para praticar o esporte. Depois disso, vi que tem aula personal para maiores de idades, feminino, masculino, crianças, time competitivo que hoje em dia joga estadual, tá aprendendo a competir, por mais que seja um nível mais baixo, mas tá chegando aí nas competições. Tem espaço para conviver com os amigos, todo final de semana aí tem torneios aí abertos de Porto Alegre. E semana passada eu estava aqui treinando e algo que me pegou bastante, que eu vi o professor Fetter também, que é um amigo meu, dando aula para um grupo de surdos, que eu achei bacana demais a iniciativa aí. E eu fiquei paralisado ali assistindo mesmo a aula, me comovi bastante que é muito incluidor o esporte. E eu acho que tem um espaço para qualquer um no esporte, seja paraplégico, vai ter espaço para jogar, qualquer tipo de pessoa pode vir aqui e se divertir, se encaixar num grupo, vai se sentir incluído. Eu acho que o Dunk tem muito essa inclusão social por formas de eventos, campeonatos, ou até assistindo finais da NBA com promoção de hambúrguer e Bud. Mas eu acho que isso assim é algo bem legal aqui da casa que poucos lugares proporcionam. Assim. O Dunk até quando surgiu, pelo projeto, a gente tentar trazer essa temática mais americana, mais street, e o projeto ter ficado bonito esteticamente, um problema que a gente tinha no começo era, vai ser um lugar de playboy, vai ser elite, não vou conseguir jogar, ninguém vai conseguir ir. E eu acredito que dentro desses 2 anos, tanto por trabalho meu quanto pelo que a gente faz na casa, a gente conseguiu tirar isso. A ideia do surgimento do Dunk foi para democratizar o acesso ao basquete. Então, tu não precisa pagar uma joia caríssima de um clube para poder estar praticando na quadra. Entendi. Se tu quiser vir aqui hoje, o Prola não conhece o Dunk, chegou, quer dar uns arremessos, quer treinar, quer fazer alguma coisa, ele vem aqui, pode fazer, vai fazer a reserva dele, tem um valor bem acessível e assim a gente consegue entregar basquete para mais gente. Então, meio que a ideia do Dunk foi essa, assim. E a partir da inclusão a gente já teve um grupo maior ainda de surdos, mas é muito cíclico, né? Então, 2 pessoas desse grupo que jogavam antes agora voltaram e trouxeram outros diferentes. E eu até estava tendo uma conversa na semana passada com um cara cego. E ele me perguntou, tem basquete para cego? Na hora eu falei assim que achava que não tinha. Mas aí eu lembrei de ter visto um vídeo já do pessoal com o guiso batendo no aro para eles sensorialmente saber onde ele quer. Para quem não sabe, quem é cego e joga basquete, a bola aí tem um guiso dentro dela e aí emite um som, né? Caiu a nossa bola aqui. Mas emite um som para quem é cego, então há maneiras para tudo no esporte. Mexendo um pouco aí do nosso foco aí, a gente falou um pouco que abriu há 2 anos e meio numa pandemia
Eu acho que eu tive muita sorte em conhecer o Anderson, tive através do meu técnico aí, Eduardo, conheci o Anderson e já estava há 1 ano treinando em praça, e aí graças a Deus esse homem aí me disponibilizou uma quadrinha. O Dunk era realmente só quadras, não tinha telão ainda, não tinha nem aberto ao público. Que quando a gente abriu, que foi quando eu te conheci, tu deve ter passado 2020 inteiro treinando em praça, né? Praticamente. Que a gente estava em obras aqui, a gente abriu em 21 de janeiro de 2021. Uhum. E aí ele estava, vamos dizer, não estava 100% pronto, mas ele estava pronto para operar e funcionar. No 21 de janeiro não tinha nem as tabelas da quadra principal. Caraca. Tinha só a quadra no fundo. Bom, e aí nesse meio tempo a gente abriu, fechou, porque deu problema de bandeira preta, mas dentro desse tempo todo, personagens e pessoas que se sentiam seguras, tipo tu que tinha um objetivo de treinamento que tu não podia ficar fora, a gente disponibilizava só para esses treinos. Sim. Treinos que tinham só o professor e o aluno. Com então certeza. só lá em abril que a gente foi começar Sim. a ter público, aula, reservas e a casa funcionar como uma casa do basquete, não Sim. um espaço para treinamento profissional. Exatamente, então peguei o início aí, eu dou graças a Deus aí que o Anderson me apoiou, eu consegui treinar em um ginásio fechado que faz total diferença. E Isso foi antes de tu ir pro Corinthians? foi um pouco antes, assim, foi na minha pré-temporada indo pro Corinthians, e depois no início quando eu cheguei lá no Corinthians, a gente também enfrentou esse problema de bandeira. Fechou, em São né? Paulo acho que era vermelha, mas a gente ficou 1 mês, daí eu fiquei 1 mês aqui de novo treinando, daí eu voltei, daí consegui ficar o ano inteiro lá, depois fiquei 2022. E me ajudou muito, porque enquanto todo mundo tava parado, eu tava treinando. Mas aí tu abriu na pandemia, obviamente teve que criar um plano financeiro em época de incerteza e ser paciente com esse abre e fecha. Teve algum certo ponto que tu, creio que sim, se sentiu um pouco desmotivado com o futuro do Dunk, porque até eu como jogador ficava triste quando cancelavam treinos, tinha que fazer teste de Covid. O dia que eu peguei Covid em São Paulo, perdi final de campeonato, fiquei abismado em casa. Não, a gente tava jogando Copa São Paulo adulto aí pelo Corinthians e eu um dia antes peguei Covid, não viajei com o time aí, mas conta aí um pouco. Cara, eu, por ser um negócio que eu não tenho alguém para me replicar, é muito difícil eu dizer, tipo, não, eu sei o caminho que o fulano fez e eu posso seguir ele, que vai dar certo, é uma fórmula que já está testada, já está provada, já tem um certo aprovação do público e de como funciona. Além de não ter isso, a gente tinha uma pandemia. Então, no começo tinha muita galera ainda que jogava de máscara, treinava de máscara, e é que tu exige máscara para entrar aqui, tá no bar, tá obrigado a estar de máscara, mas na quadra, como é que o cara vai jogar de máscara? Tinha pesquisa dizendo que a máscara suada não servia para nada, então como é que eu vou obrigar o cara a jogar de máscara, sendo que tem uma pesquisa dizendo que a máscara não serve daquele jeito? Então, isso tudo dava incerteza de número de pessoas que viriam, número de reservas que teriam, como que eu poderia me programar sem saber o que estava por vir, sabe? Então, tu pergunta e realmente eu tive a preocupação de um negócio não dar certo, mas eu também tinha uma garantia e uma segurança financeira para tocar pelo menos os primeiros 2 anos, que eram os primeiros 2 anos de contrato do espaço, né? Mas ao longo do tempo a gente foi vencendo e a gente foi testando serviços, testando produtos. O que vale mais a pena a gente fazer para que se tenha um retorno? O que vale mais a pena a gente testar para que se tenha esse retorno? Sim. Então, vamos dizer, hoje, depois de 2 anos e meio, a gente ainda tem muita coisa para testar, tem muita coisa para melhorar, mas a gente busca estar sempre tentando trazer coisas novas, tentando trazer experiências novas. Por exemplo, agora em julho a gente vai ter 2 dias de treinamento com o Danilo Castro aqui. Top.
que ele vai estar vindo. Pô, um cara referência lá em São Paulo, em questão de treinamento personal, foi jogador. Então, pô, a gente já trouxe inúmeros treinadores. Com o Pitu já trouxemos 2 europeus, um sérvio e um alemão, que já vieram dar treinos. Então, a gente sempre tenta trazer coisas novas para a galera, para que elas se sintam. Então, hoje, como negócio, o Dunk é um negócio saudável, que está cada vez mais buscando o seu espaço para crescer tanto aqui quanto para fora, como marca e como outras unidades. Com certeza. Não, pô, top. Quem sabe não abre um estúdio aqui dentro do Dunk. Eu acho que eu volto pra cá a cada 1 ano, 6 meses, depende de onde eu tô. Mas dependendo da história, a gente pode gravar o 25º episódio de comemoração aí. Quem sabe não vai ter um estúdio aqui dentro. Mas, pô, acho que de 6 meses pra cá eu voltei. Tinha uma sala de fisioterapia, academia aqui no lado, tudo dentro aqui. E isso eu fiquei, tipo, abismado, assim, quem entrou aqui da primeira vez e viu, tipo... Sem tabela. É muito lindo, assim, de se ver também, porque eu, quando criança, queria ter esse espaço, assim, pra treinar. E eu tinha na Sojipa, que eu era sócio, então eu ficava o dia inteiro lá. Mas quanto mais espaço... Mesmo hoje isso já mudou, né? Os clubes estão cada vez mais restritivos, porque eles têm mais sócios, mais pessoas querendo usar os espaços. Sim. E eu tenho alunos de clubes que vêm treinar aqui, porque no clube ele só pode entrar para treinar no horário do treino do basquete. Então, o democratizar também é isso, é não ter restrição. Tu quer que teu filho quer passar o dia inteiro jogando basquete, ele pode ficar o dia inteiro aqui. Sim. Então, isso é o ser para todo mundo, é o fazer com que todo mundo tenha espaço, que todo mundo tenha oportunidade. Não, perfeito dito. Eu vou acabar de gravar esse podcast, já vou pra quadra. Já vai jogar? Mas isso aí é lindo de ver, a rápida evolução do Dunk. E até entre os famosos, né, Anderson? Tivemos alguns famosos aí visitando, como tu conheceu também aí. Cara, eu não tenho muita vergonha, né? Então, se eu tenho uma oportunidade de conversar, de falar com alguém, eu sou sincero e digo qual é o meu propósito, o que eu quero e como a gente quer fazer. A gente já teve algumas situações completamente distintas, pessoas que eu nunca pensei que eu fosse conhecer, que eu fosse me tornar amigo, sejam jornalistas e influenciadores aqui do Sul, como o Potter, como o Arthur, como o Pedro Ismanioto, galera daqui que é grande na região Sul e que hoje eu tenho a oportunidade de dizer que eles são meus amigos, como caras nível nacional. Por exemplo, o Bulgarelli a gente trouxe esse ano para comentar as finais do nosso campeonato amador. Então, a gente trouxe o cara que estava comentando em loco finais da Conferência Leste em Boston, em Miami, e ele comentou em março aqui uma final do campeonato amador adulto e master dentro do Dunk Park, sabe? E como tu perguntou como que a gente conheceu, cara, eu sempre troquei ideia com ele pelo Insta do Dunk. Sim. Mas sempre como Dunk Park, entendeu? Mandar um abraço na transmissão, falar como é que tá as coisas, o que tá. Beleza. E até que em janeiro, fevereiro agora desse ano, quando eu estava em São Paulo, eu mandei uma mensagem: vou estar por São Paulo essa semana, queria ter a oportunidade de conhecer, da gente trocar uma ideia e tal. E daí ele falou que ele ia estar em determinado local lá, a gente saiu para jantar. E antes disso ele me perguntou: mas tem um telefone e o teu nome para eu salvar? Porque eu só sei que tu é o Dunk Park, eu não sei quem tu é. Sim. Aí eu falei: não, sou o Anderson e tal. Daí passei meu contato para ele, a gente combinou pelo WhatsApp. E aí a primeira pergunta que ele me fez foi: qual é a proposta? Eu falei: cara, não tem proposta. Eu só queria te conhecer pra gente estar próximo e caso eu tenha alguma oportunidade, eu consiga ter o contato a ti, o acesso a ti pra gente fazer esse meio de campo. E, sei lá, eu acho que a gente chegou às 6 da tarde, a gente ficou até às 11 horas da noite conversando. E quando chegou no final do momento, eu falei: cara, isso era fevereiro, começo de fevereiro, se eu não me engano. Eu falei: 30 de março, é uma quinta-feira,
tem jogo, é dia de transmissão no Prime, tem Celtics e Bucks no Prime, mas eu tenho uma proposta que eu tenho uma final no nosso campeonato amador de verão lá em Porto Alegre e eu quero te convidar para ir comentar. Tu topa? E aí ele falou, não, topa, fala com o assessor e tal, não sei o que, vê como é que tá a agenda. E nisso a gente conseguiu trazer um cara gigante. E aí, junto disso, a gente já veio o Matheus Mazzola, veio o DPC, o Fred esteve aqui há pouco tempo, agora durante os finais da NBA. E temos nosso próprio influenciador aqui também. Temos o Tuian Basketball, que está inclusive dando treino para um atleta da NBB ali, Cassiano, grande cara. Então, esse barulho que vocês provavelmente devem estar ouvindo no fundo é de bola, de treinamento de basquete, então nada melhor do que a tua trilha sonora é essa trilha sonora de bola. E o mais legal disso tudo é que essa galera conhece e ela tem vontade de vir aqui. Ela tem vontade de vir conhecer. Então isso me deixa feliz, entendeu? Porque eu não estou tendo que pagar milhões em post patrocinado, em impulsionamento. Eu quero que isso cresça organicamente. Claro que vai ter momentos em que a gente vai impulsionar alguma coisa ou outra, mas visando um evento, visando alguma coisa, mas no mais eu quero que o Dunk seja orgânico. Eu quero que as pessoas genuinamente gostem dele e venham aqui porque elas querem, e não só porque eu estou pagando. Sim. Então eu acho que essa para mim é uma diferença primordial, assim. Eu tenho que gerar valor suficiente para que a pessoa tenha vontade e desejo de estar aqui. Como tu às vezes vem e passa o dia inteiro aqui, mas porque tu gosta. Às vezes tu nem tá treinando, às vezes tu fica sentado na arquibancada lendo um livro, como eu já vi tu fazendo isso. Isso aí eu tô esperando, horário do treino. Exato, mas se tu não se sentisse bem aqui, fosse só um local que tu treinasse, tu não ia estar aqui. Tu ia estar lendo um livro em casa. Mas isso que eu gosto, entendeu? Eu quero que as pessoas se sintam acolhidas e que elas se sintam bem aqui dentro. Top. Realmente, eu acho que não só tu é um desejo, mas que tu conseguiu atingir aí pra muita gente. E acho que difícil falar do futuro do Dunk porque tá sempre evoluindo. Cara, eu vou te dizer que eu me sinto num dilema, porque são muitos caminhos possíveis para tomar. A gente tem o caminho mais institucional, mais de negócio, mais alunos, tem o caminho do esportivo, que a gente entrou no estadual e o que eu quero fazer daqui para frente? O que eu vislumbro, entendeu? Eu entrei no Sub-12 esse ano e eu vou estar 12, 15, 17, daqui 10 anos eu vou ter um time profissional, é uma coisa que eu tenho em mente, é um projeto que eu tenho desenhado. Mas devolver um time profissional para Porto Alegre, que não tem desde a década de 80. Então, na semana passada eu tinha um cliente aqui que estava me falando que assistiu um Grenal de basquete dentro do Colégio Rosário. Então, hoje é isso inimaginável a gente ter um jogo de 2 times profissionais de dentro de Porto Alegre. Sim. Então, tem o viés mais social que a gente está começando a tomar, adotando atletas, trazendo pessoas de comunidades, pessoas que não têm essa capacidade, porque o basquete, tirando ou não, é um esporte elitista, por mais que a gente tente democratizar, o basquete é um esporte caro, o tênis é caro, a roupa é cara, a bola é cara, então parte de doação, tudo é caro. Então a gente são tantos caminhos que a gente tem para seguir, a expansão, ter mais uma unidade, a gente vai abrindo em São Paulo, vai abrir em Floripa, vai abrir em Curitiba, onde é que a gente vai ir? Vamos seguir só aqui, vamos abrir outro em Porto Alegre, então são tantos caminhos que eu prefiro ir step by step e a gente ir entendendo qual é o melhor caminho para que o Dunk seja, mas sempre fortalecendo quem está aqui. Ainda por cima porque é um projeto único, né? Exato. Então, hoje eu já tenho relato de muitas pessoas que querem abrir, mas eu sei a dificuldade que é tu dar um peitaço. Hoje eu olho para o Anderson de 3 anos atrás e eu digo que ele é um maluco. Sim. Completamente maluco. No escuro. Completamente maluco. Sim. Eu tinha minhas convicções na época que hoje são completamente diferentes. E outra, a gente falou de pandemia antes, eu não toquei. Tu sabe que o Dunk só existe, ele quase praticamente não existe por uma semana? Não sabia. Porque o dia que eu assinei o contrato desse pavilhão aqui foi dia 9 de março de 2020.
Dia 16 de março de 2020 Abriu, foi quando fechou tudo aqui em Porto Alegre. Provavelmente, se eu tivesse esperado mais uma semana para assinar o contrato, eu não teria assinado e a gente não estaria aqui hoje. Eu nem te conheceria. Caraca. Tu estaria lá jogando nos Estados Unidos e eu não ia ter voltado pro basquete, eu ia ter seguido fazendo obra. Então, às vezes eu acredito que as coisas acontecem da maneira que tem que ser. Assim. Eu também, eu sou grande believer, né, nisso aí. E acho que Deus tem seus planos aí para cada um. Entra aí, produção aí chegando, vem pro pod. A banda pra... Ó, já pega a câmera aí, produção aí. Quer que tu bata uma foto. Vai batendo umas fotos aí, ó. Não. Nem vamos cortar. Matheus Petri. Nosso Jason Kidd. Meu, Jason Williams. Jason Williams. Pode ser, Jason Kidd. Não, mas Jason Kidd eu acho que é tem uns aspectos aí meio controversos dele. É só clicar nesse botão aqui. Tá. Depois a gente corta. Não, pode deixar, o Matheus é bonito. Nem lembro o que eu tava falando. Trajado, do Parque. Nem lembro o que eu tava falando. Tava falando há uma semana que o... Sim, que acho que Deus tem seus planos para cada um e caminhar com fé, não com visão. Eu acho que fé move muita gente, seja no que tu acredite. Mas enfim, estamos chegando aí no final, eu acho que maravilhoso aí ter essa conversa contigo. Eu aprendi coisas que eu não sabia antes, então vamos... daqui a pouco a gente vai abrir onde nos Estados Unidos, porque o Lucas Pro vai estudar business. Vou ter alguns focos, né? No business, tecnologia, entrepreneurship. Quem sabe um dia eu entro no lado aí do Anderson também. Esportivo? Não, eu realmente faço esse podcast com amigos meus, pessoas que eu gosto, mas também pessoas que eu me vejo parte de mim neles. Eu acho que o que tu faz é algo sonhador para muita gente que com certeza deve se inspirar em ti. E é outro jeito de manter o basquete na tua vida. Exatamente. Tu encontrou sucesso nisso. É o que eu falo para alguns moleques que estão aqui. É muito difícil tu tirar o sonho da cabeça da criança e tu dizer... É muito difícil tu dizer, tu não tem nível para ser jogador profissional, tu não vai conseguir chegar lá, mas eu sempre... Quando eu tento conversar com eles, eu dou caminhos, entendeu? Se em algum momento tu desistir do basquete, eu uso o meu próprio exemplo. Eu sempre gostei de basquete, gostava muito quando pequeno, não virei jogador profissional, mas hoje entrego e trabalho com basquete de uma maneira diferente. Tu pode fazer uma educação física, tu pode virar o melhor treinador da história, que isso não existe, que tu saiba jogar basquete com um primor. Então sempre tem caminhos para tu seguir dentro do esporte, sem que necessariamente tu seja a ponta do trabalho, que é o jogador. Sim. Então o basquete te dá essa oportunidade, tem uma variedade de coisas que tu pode fazer dentro do basquete e que eu acredito que cada vez mais a gente vai estar oportunizando isso para as pessoas. Não, acho que esse episódio é especial para mim, porque meu sonho, meu plano segue sendo o mesmo, né? De virar jogador, mas eu acho bonito assim eu trazer pessoas de diferentes áreas do esporte. Que nem eu falei, o primeiro episódio foi com o Ale, que ele tá entrando aí, seguindo os passos deles para virar profissional, e agora eu trouxe o Anderson, que tem um olhar mais business, mais administração de negócios, e também não foi o primeiro plano dele, ele começou com a própria empresa de engenharia civil dele. Exatamente. E usufruiu do conhecimento dele para fazer isso esse sonho virar realidade dele. E aí, para acabar aí, vamos pro tiro rápido, tiro curto. Eu já nem lembro as perguntas que tu fez para Ale. A gente vai mudar um pouquinho, né? Porque o Ale é jogador e agora está aqui com o Anderson. Tem alguns que eu acho que eu já sei a resposta, mas vamos aí. Time. Na NBA? Na NBA. Oklahoma City Thunder. Ídolo. Ídolo no basquete, LeBron James. Jogador preferido. LeBron James. Pô, muda aí a resposta. Quer que eu mude? Cara, o trio então que me fez acompanhar o Oklahoma. Durant, Harden e Westbrook. Tá bom. Campeão no ano que vem do NBA. Campeão no ano que vem? O elenco fabuloso do Lakers, né? Que ele montou novo. E agora, onde é que tu faz tuas apostas esportivas? KTO.com, onde a diversão acontece. Aí, ó, quem tá vendo, a gente tá usando copos da KTO aqui. KTO é Dunk Park. Eu não sou patrocinado, mas o Anderson é. Então a gente vai manter a KTO aí perto da gente. Quem sabe, no futuro próximo. Dribles e Diálogos, patrocinado pela KTO.
A rotina de um jogador profissional nos Estados Unidos daqui a pouco. Próximo convidado pro Dribles e Diálogos. Essa eu nem dei pala, eu quero que tu Nem explore. sabe. Cara, eu acho que é um cara que seria massa de convidar e que teve uma experiência quase profissional com basquete, mas que saiu e hoje lida muito bem com o que o basquete é na vida das pessoas. Francisco Arozena. Monstro. E também filósofo, né? Exatamente. Pode ser. Acompanhe Desfilosofia. Vou chamar o monstro. Valeu, rapaziada. Valeu, tamo junto. Com o Anderson. Agora eu vou só mostrar um pouco da casa do basquete pra eles. Vou tirar o celular aí. E olha aqui, a gente tá gravando. E aqui na nossa frente temos aqui, ó, Cassiano, treinando com o nosso Tuiano, jogador do NBB. Olha que vista linda. Esse foi o Dribles e Diálogos. Mais um episódio. O Anderson não tá vendo a câmera, mas é isso. Eu tenho 9 anos, eu treino aqui no Dunk faz 1 ano e 9 meses. O que eu mais curto aqui é que é muito legal fazer amizade, assim. E a gente treina bastante nossa armessa, nossa bandeja aqui, e é muito legal isso. Olha, eu acho os professores muito legais, assim, todos os dias. Eles fazem um joguinho pra gente se divertir, eles botam umas regras pra gente melhorar também. Eu acho muito legal os professores. I was at back, where the stash at? Cruise the city in a bulletproof Cadillac.